Então vamos lá, né? Então vamos falar de como funciona aí, né, para o descobrimento de um novo fármaco, né? Primeiro a gente tem que entender que é dividido em estudos pré-clínicos e estudos clínicos. Então é dividido em duas fases, tá? Então ali para o descobrimento de um fármaco é definido, né? É aí em duas fases, tanto os estudos pré-clínicos quanto estudos clínicos. Falamos demais dessa parte, né? Agora com a vacina do Covid, né? Antigamente as pessoas nem sabiam direito que existiam, né? Todo um processo aí para o surgimento de um fármaco. E agora, né? Como nós tivemos aí a vacina, né? Do Covid, foi muito se falado sobre aí o processo, né? De como é realizado, né? O descobrimento de um medicamento. Nós vamos falar também, tá, da vacina do Covid, porque eu acho muito interessante, né, vocês terem uma opinião científica sobre o assunto e não uma opinião empírica. Então, nós vamos falar sobre a vacina, né, do Covid, de uma forma geral, mas a gente vai estar falando, né, dela também, em qual partes aí que a gente consegue, que entra, né, essa parte, tá? Mas antes disso, eu quero que vocês entendam que a pesquisa, né, de um novo medicamento, ele é constituído em estudos pré-clínicos e estudos clínicos. A primeira parte ali, né, é o pesquisador que vai procurar nos 4 reinos existentes uma substância. Então, ele vai pegar uma planta, ele vai sintetizar em laboratório, ele vai pegar um animal, enfim, ele vai procurar alguma substância para ele estudar. Gente, esse descobrimento, tá, de um novo medicamento, ele é constante. Como assim constante? Nós temos laboratórios, né, de produção de medicamento, e dentro desses laboratórios, nós temos laboratórios de pesquisas, né? E eles, os pesquisadores, ficam o tempo todo atrás de novos medicamentos, atrás de novas substâncias. Tem substâncias que dão certo, tem substâncias que não dão certo, porém eles ficam ali o tempo todo testando, né? O que acontece é que no Brasil nós não temos um investimento grande nessa área, né? Diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem uma potência muito grande em estudos, em pesquisa, né, de novos fármacos. Então, por isso que a maioria aí de novos fármacos vem oriundo aí dos Estados Unidos, né, porque eles têm um investimento muito grande em pesquisa de novas substâncias, né, diferentemente do Brasil, que não tem esse incentivo, esse pagamento, né. Quem pesquisa muito são as empresas, né, que vêm dos Estados Unidos, por exemplo, se instalam aqui no Brasil, como por exemplo a Johnson, né? E outras indústrias farmacêuticas que vêm para cá e aí o pesquisador é pago por essas indústrias, né? Só que aí quando descobre, esse medicamento vai lá para os Estados Unidos e é patenteado por lá, né? E não pelo Brasil. Nós temos vários medicamentos que foram encontrados aqui no Brasil, porém foram patenteados, né? A outros países, né? Ou seja, o Brasil não ganha, né? Então, quando a gente tem um medicamento que ele é patenteado em outro país, o Brasil ele não ganha sobre este medicamento, sobre a venda deste medicamento, né? O país como um todo, tá? Diferente dos Estados Unidos, que vai ganhar pela venda daquele medicamento, né? Pela exportação daquele medicamento para outro país, certo? Então, o pesquisador ele fica ali, ó, anos e anos e anos e anos atrás de uma substância que tem um efeito patológico, ou seja, uma ação farmacêutica. Bruna, o que é isso? Pessoal, para ser classificado como uma ação terapêutica, né, ou para ele ter uma ação de um medicamento, ele tem que ter, tá, ou ação de cura, ou de diagnóstico, ou profilaxia, tá? Então, para ele ser classificado, para ele ter uma ação farmacêutica ou uma ação patológica na patologia, ele tem que ter, ou ele tem que ser de cura, ou ele tem que ser de profilaxia ou de diagnóstico, né? Para ele ser classificado como um medicamento, né? Então, é isso que o pesquisador ele fica lá o tempo todo pesquisando. Então, substâncias que tenham ação
farmacológica. Nós temos 4 reinos, como eu já disse: o vegetal, animal, sintético e mineral. Então, eles ficam pesquisando aonde? Nesses reinos. E aí, ele encontra uma determinada substância que tem uma ação farmacológica, né? E aí, começam os testes in vitro, né? Ou em animais, né? O que é, né? Esses testes in vitro. In vitro são testes em laboratório, né? Hoje não estamos mais usando os animais, não está sendo mais utilizados ratinhos, né? Camundongos para testagem de medicamento, então está sendo só testado in vitro mesmo, então lá dentro do laboratório in vitro começa-se uma fase aí de testagem. Essa fase de testagem, né? Ela tem que garantir que a substância, qual é a quantidade daquela substância, né? Quanto, por exemplo, quanto tempo aquela substância leva para se dissolver, em qual meio aquela substância tem que se desenvolver, né? Então, é muito interessante, né, nós falarmos aí sobre essa etapa. Então, essa etapa é in vitro. Muito bom lembrar que é dentro do laboratório in vitro. Até está escrito aqui, ó, que a fosfatilamina, né? Esse medicamento, esse princípio ativo, na verdade, essa substância, foi uma substância muito falada alguns anos atrás, onde a UFSCar, né, um professor da UFSCar estava produzindo em laboratório a pílula do câncer, né? Não sei se vocês ficaram sabendo. E ele estava, né, sendo aí, foi processado, foi preso, né? Porque ela ainda não tinha passado desta fase, né? Ou seja, ainda estava em fase de pesquisa, né? Então, ela não poderia ser produzida e comercializada por pacientes, porque ainda não tinha chegado nessa última fase, né? Ela tinha aí um caminho muito amplo ainda para estar percorrendo, né? Então, ela foi parada aqui nessa fase, tá? Ela não teve continuidade e eles estavam produzindo e vendendo, né? Como a chamada pílula do câncer. Lembrando, pessoal, que quando eu pulo para uma outra fase, todos os meus testes, todos os meus documentos têm que seguir para a Anvisa, ser avaliado, autorizado para me dar continuidade. Então, eu não posso passar de uma fase para outra, por exemplo, achei uma substância e já vou para testar in vitro. Não, eu não posso, né? Se eu não tiver papéis que comprovem ali, que a Anvisa comprovando, né? Que aquela substância pode ser estudada em nosso país. Então, nós dependemos, né? Dessa assinatura para dar continuidade. Vou deixar vocês copiarem aqui rapidinho e a gente dá continuidade.
Então, vamos lá, né? Então, é testado aí in vitro. Essa parte, pessoal, de testagem in vitro é onde surge a bula, tá? Então, aí as principais ações do medicamento, miligrama, sai dessa testagem in vitro. Pessoal, nós temos um teste que nós chamamos, né, de teste de equivalência. O teste de equivalência, nós vamos falar dele na fase 1 aqui, tá? Que ele é um teste que ele vê quanto a quantidade de miligrama que aquele medicamento conseguiu chegar na corrente sanguínea. Então, eu consigo ali ver a quantidade de miligrama que vai ser absorvida para a corrente sanguínea. In vitro, eu também consigo saber, só que isso dá uma diferença, tá? Pode dar uma diferença, porque in vitro eu não tenho, por exemplo, barreiras biológicas que eu tenho no meu organismo, né? No ser humano. Então, eu não tenho as mesmas barreiras ali biológicas, certo? Então, a gente tem essa diferença, tá bom? Mas eu quero que vocês gravem o que é um teste de equivalência, né? O teste, ele garante que tenha aquela quantidade de miligrama daquele determinado medicamento na corrente sanguínea, tá? Porque quando nós formos falar ali de medicamentos genéricos e éticos, a gente vai ver que até antigamente tinha medicamentos similares que não tinham teste de bioequivalência. Ou seja, que não era garantido que aquela quantidade de miligrama que ele estava dizendo ali na caixinha fosse para a corrente sanguínea. Faz pouco tempo, né, que esse teste de bioequivalência é obrigatório em todos os medicamentos. Antes, somente no medicamento aí que era o principal, que era o ético, né, que é um medicamento que vai sair de todo esse estudo que nós estamos falando, que ele tinha que ter o teste de bioequivalência e o medicamento genérico por ser uma cópia. Já o similar, ele não precisava ter, né, esse teste de bioequivalência, mas isso mudou e hoje a maioria dos nossos medicamentos, todos, né, tem que ter teste de bioequivalência, tá? O teste in vitro ele pode ocorrer muito erro, como eu disse para vocês, porque ele não tem a barreira biológica, que é a nossa barreira, né? Então, a gente tem vários medicamentos que foram eficazes in vitro para uma determinada patologia, porém, quando testado aqui na fase 1, né, que é em seres humanos, nós não tivemos uma resposta boa. Bruna, por que você está falando isso? Porque agora também, na época do Covid, nós vimos muitas informações de medicamentos desse tipo. Vou citar um medicamento, por exemplo, pessoal, que é a ivermectina. A ivermectina, ela já foi testada in vitro, tá? Para HIV. In vitro, ela teve uma resposta muito boa, tá? Para o vírus do HIV. Porém, quando chegou na fase 1, né? Ela não teve a ação esperada, tá? Então, a ação esperada que teve aqui in vitro não foi a mesma quando chegou dentro do organismo, que tinha várias barreiras ali biológicas, tá? Então, ela não é utilizada, né, para o HIV. Para o COVID, Bruna, para o COVID, ela ainda, né, ela tá nessa fase, ela já chegou na fase em seres humanos, mas ela estava aqui nessa fase in vitro, ainda em laboratório. E em laboratório, nós percebemos que ela diminui a replicação viral do vírus, ou seja, diminui sintomas. Por isso que muitos médicos estão utilizando ela como protocolo, né, como protocolo do COVID. Por quê? Porque ela teve uma boa resposta in vitro. E como nós estamos diante de um cenário, né, de pandemia, eles começaram a utilização da ivermectina, tá? Justamente por causa disso. Por quê? A ivermectina, a função dela não é essa, né? A função da ivermectina, ela é um antihelmíntico, ou seja, ela é para protozoário, verme, né, piolho. Só que, quando ela tem que ser utilizada para outra finalidade, porque eu já ouvi várias pessoas dizer assim, eu já tomei ivermectina para piolho e não morri. Sim, porque ela é para piolho, né? A função dela é para essa. Quando ela vai ser utilizada para uma outra função, ela tem que passar novamente por todas essas etapas de pesquisa, tá? Porque senão esse medicamento, nós chamamos ele de medicamento off-label, ou seja, a função dele é outra e ele está sendo utilizado para outra patologia. É simples, o Dramin, né? Tem várias pessoas que usam o Dramin para dormir.
Quando você usa o Dramin para dormir, você está fazendo ele efeito do medicamento off-label, porque essa não é a função do Dramin, né? O Dramin não é dormir. O Dramin é para enjoo, náusea, vômito e não para sono, né? Então, quando você utiliza ele dessa forma, você está fazendo o uso off-label do medicamento, porque aquele medicamento não foi para aquela determinada função, tá? Vou deixar aí um tempinho para vocês voltarem e copiarem e a gente dá continuidade.